E caiu então capítulo 26. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E o item é o item 10. Olha só como é que as coisas, acaso não existe? O item 10, que vem falando de mediunidade. Então vamos lá. Eu acho tão legal, fico tão assim feliz quando a gente abre as páginas e elas se intercalam, né? Elas têm então tem assim sentido, né? E hoje a gente abre a página de mediunidade falando de mediunidade. Não, Elô, não era você não, querida, era a lindona aqui que fez o estudo de tarde, né, do problema do ser, e deixou a configuração aqui no microfone. Aí eu entrei agora, abri a sala, botei a música, nem me preocupei. Fui trocar agora para microfone e já estava no microfone. É por isso que eu falei, ninguém estava escutando a musiquinha, né? Só eu que fiquei escutando aqui. Mas no final eu coloco para vocês. Uma musiquinha muito legal, muito bonita, umas músicas lindas que eu baixei aí esses dias, só com solo de piano bem tranquilo. Bom, mas vamos ao nosso evangelho. Então, capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, o item 10, que nos diz assim: a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto aos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente até sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto que se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio de alcançar melhores posições. Então tá aí. Dê de graça o que de graça você recebe. Mediunidade é trabalho espiritual. Não deve ser vendido. É como o Evangelho está dizendo ali. O médico precisa cobrar, porque é a profissão dele. O magnetizador, a mesma coisa. É a profissão. Mas o médium, não. Mediunidade não é profissão. Mediunidade é oportunidade de se trabalhar e trabalhar a caridade. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, para darmos início aos nossos estudos desta noite, onde nós estudamos o livro Nos Domínios da Mediunidade, do nosso querido amigo André Luiz, que vem trazer para nós informações assim importantes deste trabalho que realizamos. Mediunidade, como lemos no Evangelho, meio de nós trabalharmos na caridade, de trabalharmos em nós e trabalharmos por aqueles que estão precisando de ajuda. E para isso nós precisamos, Senhor, de todas as informações necessárias para a realização desse trabalho. Por isso te agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo essas informações que vamos levar conosco e trabalharmos
colocarmos em prática no nosso dia a dia aí, nessa caminhada que estamos realizando em busca da nossa perfeição e, consequentemente, da nossa felicidade. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Abençoa este trabalho, abençoa este grupo que realiza essa tarefa. Que a tua luz possa envolver os companheiros que aqui estão presentes. Aqueles que estão, aqueles que ainda chegarão e aqueles que não puderem vir, mas que recebam também, Senhor, trazendo-lhes muita harmonia, muita paz, muito equilíbrio em seus corações. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós te pedimos então a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos então dar início ao nosso trabalho. Hoje nós vamos iniciar a lição 4. Vamos realizar o estudo da lição 4, que é ante o serviço. Então, aqueles que estão nos acompanhando desde o início, nós estamos estudando nesse livro, Domínios da Mediunidade, onde André Luiz, Aulos e os mensageiros, ajudantes nessa tarefa, estão indo a um trabalho, a uma instituição de encarnados, onde vai acontecer um trabalho de reunião mediúnica, onde espíritos serão socorridos, vão trazer ali várias situações. Então nós começamos lá no início com a apresentação de quem estava lá, do trabalho. Na semana passada, então foi a apresentação dos médiuns que estão trabalhando nesse projeto, os encarnados. E aí quem estava aqui, na lição 3, nosso amigo Sérgio fez uma explanação nos mostrando perfeitamente, através da psicografia de Chico Xavier e das orientações de André Luiz, como era essa reunião. E aí hoje nós vamos então já começar a trabalhar. Então a reunião mediúnica lá na Casa Espírita, na instituição, lá com os médiuns que foram apresentados, e ora vamos então iniciar os trabalhos. Então, ante o serviço, nós vamos ver aqui coisas importantes para nós que frequentamos casas espíritas, que frequentamos igrejas católicas, igrejas evangélicas, templos budistas, qualquer que seja a nossa reunião, tá? Que seja a nossa religião, desculpem. Nós que tem essa participação no trabalho, então nós vamos aprender o que acontece com a assistência, aqueles espíritos que vêm serem socorridos, aqueles encarnados que vão em busca de apoio. Elô, depois eu te passo no PVT, então, tá? Porque o teu som está falhando, mas se você quiser anotar então rapidinho, o Evangelho capítulo 26, o item 14, o item 10. Dai gratuitamente, o item é o 10, tá? Bom, boa noite aos companheiros que chegaram, Pleiadinha, seja bem-vinda. Então, nós vamos ver aqui o que acontece, tanto com os espíritos que vêm em socorro, para serem socorridos, como os encarnados. E nós vamos aprender que, diante do comportamento desses encarnados, nós vamos ter também o comportamento dos espíritos. Mas vamos ao estudo, vamos à leitura da lição, que é muito mais claro André Luiz nos explicando do que eu aqui falando para vocês. Então ele diz assim, ante o serviço. Leve chamamento à porta provocou a saída de um dos companheiros de atitude de meditação para atender. Então um dos encarnados da reunião, os companheiros que estavam ali dos médicos, ouviu um barulho lá fora e foi atender. 2 enfermos, uma senhora jovem e um cavaleiro idoso, custodiados por familiares, transpuseram o umbral, localizando-se num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. É bom esclarecer aqui que esse umbral que ele está se referindo é o portal, lá da porta da casa, tá, gente? Não é umbral espiritual, não. É o umbral, a porta, ele transpôs a porta
entrando na instituição para participar lá dos trabalhos. E aí, localizando-se num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. E ele diz assim: são doentes a serem beneficiados, informou-nos o orientador. Logo após, um colaborador do nosso plano franqueou acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas, que se postaram diante da Assembleia, formando a legião. Então, vamos lá esclarecer isso aqui. A reunião material começou. Os médiuns lá, sentados, reunidos, conforme foi apresentado na semana passada. E aí, então, abre-se, e tem o grupo espiritual ali, dando apoio àqueles médiuns. E vão trabalhar ali naquela reunião de atendimento às criaturas doentes e aos espíritos sofredores. Então nós vimos que começou já o trabalho chegando encarnado um casal, uma senhora jovem e um cavaleiro trazido por seus familiares, esses encarnados. E os trabalhadores espirituais então abriram as portas e deixaram entrar os espíritos sofredores que estavam ali também para ser atendido. Então diz ele: nenhuma delas vinha até nós constrangidamente. Nenhuma daquelas entidades foram levadas ali, chegadas por imposição, forçado, né? E ele diz: disse-ia que se aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece, quais mariposas inconscientes rodeando grande luz. Então, espíritos sofredores buscando alívio naqueles companheiros que já estavam ali na reunião e já em prece. Vinham bulhentas, proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto, qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Então a gente tem aqui a ideia do que acontece numa reunião pública, numa casa espírita, numa reunião mediúnica, onde vamos ter atendimento aos sofredores. Os espíritos vêm trazidos, ou sozinhos, ou com alguém, ou acompanhando alguém, eles vêm para o socorro. Atencioso, nosso irmão Aulus notificou: são almas em turvação mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição. Olha aí. Quando nós vamos para uma reunião, olha quantos nos acompanham. E que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras. Então veja bem, você vem à casa espírita, vem esse monte de junto com você. Mas ali, conforme você se comporta na reunião e faz lá suas preces e faz seus pedidos e se envolve com aquele aprendizado que está sendo passado ali e continua tentando vivenciar aquele aprendizado, eles se afastam de nós. É bom que a gente entenda isso aqui no início, porque mais adiante a gente vai ter uma dúvida a respeito disso. Então eles se afastam, aqueles irmãozinhos que se apegam a nós, que estão junto a nós, por qualquer motivo que seja, e sempre querendo socorro, né, porque se juntam buscando socorro, nos acompanham à casa espírita. Lá eles são atendidos na reunião mediúnica. E nós, como ele diz aqui, que nos deixamos renovar pelas ideias salvadoras, nos desligamos deles. Quer dizer, eles se desligam de nós. Por quê? Porque a partir do momento que você muda a tua sintonia, que você muda o seu pensamento, você não vai ter mais como eles ficarem perto de você, porque eles não vão encontrar afinidade, não vão encontrar ali sintonia para ficarem junto à criatura. Então quem está obsediado, quem sofre alguma influência de irmão sofredor, de irmão, seja lá a situação que for, desses espíritos,
se chegam à casa espírita com o propósito mesmo de renovarem seus pensamentos, de renovarem suas ideias e de se colocarem ali à disposição mesmo de escutar o que está sendo dito e buscar uma mudança, uma transformação em suas vidas, esses espíritos se afastam. Está bem claro isso aqui. E aí ele continua: expressas na palavra dos que vinculam o ensinamento doutrinário. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se como que despejadas de casa. Porquanto, alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Então eu mudei o meu pensamento, mudei as minhas ideias, aquele que estava aqui junto a mim, tentando me vampirizar, me influenciar ou me sugar de alguma maneira, não vai encontrar mais condições para isso. Não vai encontrar mais campo para isso. Então, se eu me propuser a vivenciar aquilo que eu estou ouvindo lá na reunião pública. Fui ali, estou prestando atenção ao que está sendo ensinado, à doutrinação que está sendo passado, recebo o meu passe e volto para minha casa assim, equilibrada, com o firme propósito de não ter mais pensamentos negativos, não deixar brecha mais para essas influências. Aí o que acontece? Esses irmãozinhos que me influenciavam não vão encontrar mais campo para ficarem junto a mim. Então eles se afastam e ficam lá na casa espírita, ou vão para outro lugar, ou vão procurar alguma coisa, mas junto a mim já não ficam mais. Muito bem. Olha o que André vem falando para nós ainda a respeito disso. Alguma delas, rebeladas, fogem dos templos de oração como este, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Então eles vêm à casa ali, não querem ter atendimento, não querem socorro, e aí não são impedidos disso, ninguém vai obrigar o espírito a ficar, ele vai embora e vai procurar de novo aquela criatura que ele estava vampirizando. Olha bem aqui o que André Luiz nos diz, né? Armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações, em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Então, uns ficam e outros não ficam, né? Muito bem. Aí André Luiz vem continuando para nós e diz assim: Hilário, que recebia surpreso semelhantes informes, perguntou o curioso: que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos? Isso aqui é que é muito interessante a gente ter noção. Então, quando nós vamos lá para a reunião, ou quando nós vamos lá para a religião que nós frequentemos, vamos para a missa, vamos para o culto evangélico, vamos para o templo budista, seja o templo que eu for, a religião que eu for, eu vou com o intuito de me equilibrar, né? E em todos os lugares esse trabalho é feito. Nós vamos ver aqui André Luiz falando isso. Mas é o que, como nós estamos espíritas, vamos falar da casa espírita. Muitas das vezes eu vou para a reunião espírita e não estou nem preocupada com o que está sendo dito. Sento no salão, fico lá, muitas das vezes até durmo, olho para um lado, olho para o outro, fico prestando atenção em quem está entrando, em quem não está, e o que o palestrante está falando, as lições que estão sendo ditas, eu não estou nem aí prestando atenção. Então aí, olha só. O que ocorre quando isso acontece? Quando os encarnados que chegam à casa espíritas acompanhados desses irmãos influenciadores, o que acontece com eles? Resposta do nosso Hilário: sem dúvida,
passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. Então assistiu à reunião, achou até muito bonito, mas não se prestou à transformação, a modificar a sua sintonia, o seu pensamento. Aí o que ele diz? Mas este mesmo fenômeno, as urnas, a mudança necessária. E aí, novamente, André pergunta. Hilário, né, pergunta. Mas este mesmo fenômeno se repete nas igrejas de outras confissões religiosas? Olha aí. Sim. A palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito bem, guardam o objetivo da elevação moral. Então não é só na casa espírita. Qualquer lugar onde o trabalho esteja sendo realizado com seriedade, com o objetivo realmente de fazer ali o trabalho e a caridade. Continua André. O assistente meditou um instante e acrescentou: entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se à criatura à morte libertadora. Comumente, desencarna-se a alma sem que lhes desagarrem os pensamentos enovelados em situações pessoais e coisas da terra, né? Então, aquelas criaturas que desencarnam, presas ainda aos valores materiais, aos bens materiais, aos entes materiais, aos entes queridos, às coisas que possuía, ligados ainda às ideias terrenas. Aí ele diz: a mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes, criadas por ela mesma. Daí o valor do culto religioso respeitável, formando um ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados que a ele assistem com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados, que aspiram à própria transformação. Então, olha só, eles vão ali em busca de socorro. E se o trabalho estiver sendo realizado com seriedade, com o objetivo mesmo no bem, com as intenções dos seus participantes de prestarem mesmo a caridade, eles ali também são socorridos. Muito bem. Qual o objetivo? De libertar esses espíritos desses apegos aos bens materiais ainda, principalmente até aos entes queridos, que muitos deles ficam agarrados ali, né? Porque amam demais seus entes queridos, marido, esposa, filhos, mãe, e não querem se separar, né? Então ficam ali influenciando, fazendo com que aqueles encarnados influenciados sintam-se mal, né? Não tenham uma condição legal. Então ele diz, mas também, aliás, todos os santuários, em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas, que a eles comparecem sem o veículo denso, ou seja, sem o corpo, sequiosas de reconforto. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais, através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Então, olha aí a responsabilidade daqueles que dirigem uma reunião, que passam esse ensinamento. O ensinamento não está sendo feito só para os encarnados, principalmente para aqueles espíritos sofredores desencarnados que estão ali participando, que vão em busca de socorro, né? Sorriu bem-humorado e prosseguiu.
Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado, para que se lhes adie a renovação. Então, se você for a uma reunião pública, numa casa espírita, e ali disserem que você, como eu já ouvi isso, a criatura dorme porque o espírito se emancipa para vir trabalhar no mundo espiritual. Lê do engano. Se você vai ali a uma casa espírita e o sono te toma, são os seus amiguinhos obsessores que te entorpecem para que você não escute o que está sendo falado e não se proponha a uma renovação, para que eles possam continuar ali te obsediando. Então tenha muito cuidado quando começar a cochilar em reunião pública, ou numa missa, ou num culto evangélico, ou em qualquer reunião desse tipo de trabalho que você vá para professar a sua fé, não importa qual seja a religião, né? É o que ele está dizendo aqui, porque todo lugar o trabalho é feito. Por quê? Porque você vai aprender a agir de maneira correta, você não vai ter mais campo para aquele vampirinho ali, para ninguém te vampirizar. O que vai acontecer? Ele não vai deixar que isso aconteça, então ele vai fazer tudo o possível para que você não aprenda a se renovar. Mas vamos adiante, que tem coisa interessante aqui para frente. E aí André diz assim: observando os irmãos retardados que se abeiravam da mesa num quase semicírculo, tive a ideia de usar o psicoscópio de modo a examiná-los detidamente ao que Aulus informou. O psicoscópio, nós vimos aqui na lição 2, que foi trazida pela nossa irmã Elisete, é um aparelho que eles vão medir, assim, deixa eu ler a descrição aqui, mais fácil, né? Evanos, eu também achei que fosse retardatários, mas a palavra retardados também é nesse sentido, de atrasados. Não é no sentido, é usado para especificar crianças, né, pessoas que nascem com problemas de cérebro excepcionais, mas o real sentido da palavra retardado é o retardo, quer dizer, é o atraso. Por isso eles são chamados de retardados, porque estão atrasados no desenvolvimento intelectual, tá? Então, André Luiz aqui está usando a palavra de maneira correta. É isso aí. Que o real sentido dela, do significado, é esse, atrasados. Mas foi usada para, justamente por analogia, né, representar também casos de crianças de encarnados que têm ali um problema mental. E com isso, a sua evolução intelectual não desenvolve, fica atrasada. Então fica retardatário, tá? É nesse sentido. Mas aí o psicoscópio, o André Luiz explicou para a gente aqui na lição 2 o que seria. É um aparelho a que intuitivamente se referiu ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins de século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, esclareceu Aulus. Então é um aparelho onde que se auscultava ali aqueles espíritos, né, que André, que estavam ali naquele trabalho, que se auscultava ali para poder sentir a vibração de cada um. Muito bem. Então, o que ele diz aqui? Observando os irmãos retardatários, né, ou retardados, que se abeiravam à mesa, ele resolve, então, usar o psicoscópio. E diz assim: Aulus informou prestimoso: não será preciso, bastará uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes, de vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. Olha aí,
Nosso perispírito segura tudo. Notei que o assistente não desejava alongar a conversação, de certo preparando-se para colaborar nos trabalhos próximos. E por esse motivo aproveitei os instantes à nossa frente, especificando observações junto aos companheiros menos felizes que se uniam estreitamente uns aos outros entre a angústia e a expectação. Pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espesso e móvel, agitado por estranhas formações. Então ele foi lá observar os espíritos que estavam lá em estado de calamidade. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Talvez porque Hilário e eu nos demorássemos em atencioso exame, na posição de aprendizes em aula, um dos colaboradores espirituais da reunião acercou-se de nós e falou cordial. Nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram. Olha só, alimentada pelos pensamentos que a geraram. Quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Então é a ligação ainda naquilo que aconteceu lá no seu corpo material, no seu corpo físico. E os espíritos ficam presos a isso, sentindo ainda as sensações. Mas vamos adiante. E aí Hilário pergunta, mas adquirem melhoras positivas em reunião de intercâmbio? Sim, esclareceu o interlocutor. Assimilam ideias novas com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando, assim, novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Então, numa reunião dessa, esses companheiros vão para serem socorridos, para realizarem neles, né, os mentores vão realizar ali, um trabalho de limpeza de mente. Né? Mostrar para eles que eles têm que se desligar daqueles valores materiais que ainda estão apegados, porque isso está atrasando a caminhada evolutiva de cada um. Continua aqui André. Meditei na ilusão dos que julgam na morte livre passagem da alma em demanda do céu ou do inferno, como lugares determinados de alegria e padecimento. Quer dizer, não existe isso, né? Não existe nem céu nem inferno. Você continua com os seus problemas. Você morreu, ficou livre do corpo, mas a individualidade e tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pensa, todas as suas tendências, todos os seus afetos, todos os seus costumes continuam com você. A morte não lhe tira nada, só lhe tira o corpo, mais nada. Você só se torna invisível. Aí ele diz, quão raros, ele ainda fala aqui, né, em demanda do céu ou do inferno, como lugares determinados de alegria e de padecimento. Vão esperar encontrar um céu e não vão encontrar. Quão raros na terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais dos nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. E o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo sob as vestes da carne. Olha aí. Vou até ler de novo, olha. São raros na terra, né, que se capacitam de que trazemos conosco os sinais dos nossos pensamentos, ou seja, que entendem esse processo. Né? Que nós continuamos sendo o que somos agora.
Então, se eu desencarnasse aqui agora, eu só iria ficar invisível. Mas os meus costumes, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas necessidades continuam as mesmas. Não se modificam. E aí ele diz, né? E o túmulo nada mais faz do que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo sob as vestes da carne. Ou seja, quando ficamos livres desse corpício material, né, as coisas se ampliam. Por quê? Porque nós não temos mais a matéria limitando os nossos sentidos. Nossa visão não tem mais o órgão do olho para poder limitar, né, o nosso campo de enxergar. Nós enxergamos tudo, percebemos tudo. Então é isso que ele está esclarecendo aqui, né? Você fica com as suas tendências, com os seus pensamentos, com os seus apegos, e quando você desencarna, muitas coisas você esconde, né? Pela matéria. Nós aqui podemos ficar um perto do outro, que ninguém aqui vai saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, se nós não falarmos. Vocês não vão saber os meus gostos, as minhas afinidades, do que eu gosto, se eu não falar. A mesma coisa, eu não vou saber o gosto, nem a vontade, nem os costumes de cada um de vocês, se cada um aí não falar para mim. Mas livre da matéria, aquilo fica todo visível, né? Nossos sentimentos, nossos vícios, nossos desejos, nossos pensamentos, todo mundo vê tudo. É por isso que a gente diz, desencarnou, não tem como você enganar, você mascarar as tuas ideias. Não tem, você vai ser um livro aberto. E aí ele diz, né? A consciência é um núcleo de forças, em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. E ali estávamos defrontados por vastas fileiras de almas, sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhes eram característicos. Conseguindo ver a mente de cada espírito que estava ali e percebendo o sofrimento de cada um, a razão do sofrimento de cada um. Abeiramo-nos de triste companheiro de macilenta expressão fisionômica. E Hilário, num impulso todo humano, perguntou-lhe. Então ele chegou lá perto de um desencarnado daquele, uma aparência feia, horrível, como ele diz aqui, né, de expressão fisionômica macilenta, uma expressão feia, forte. E aí ele diz, amigo, como te chamas? E ele responde, eu, tartamudeou o interpelado. E num esforço tremendo e inútil para recordar-se de alguma coisa, ajuntou, eu não tenho nome. Ele nem se lembrava do nome. Impossível, considerou meu colega, dominado de espanto. Todos temos um nome. Esqueci-me de tudo, comentou o infeliz desoladoramente. É um caso de amnésia a estudar, aclarou o companheiro da equipe de trabalho que visitávamos. Fenômeno natural? Indagou Hilário perplexo. Sim, pode ser natural em razão de alguns desequilíbrios trazidos da Terra, mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. Encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Gente, olha só que processo. Como é que as coisas acontecem, né? E ele continua, assim considerando, é provável esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas às quais se teria associado no mundo. Então, olha aí, nossos atos, nossas atitudes, onde nós estamos indo, o que nós frequentamos, qual o tipo de vida que nós estamos levando, o tipo de conversa que a gente costuma ter,
nossas atitudes, né, dentro do grupo que nós estamos trabalhando. Isso, Evandro, qual é a nossa sintonia atual? O que nós pensamos? O que nós gostamos? O que nós queremos fazer? Porque a gente pode estar escondidinho, né, dos encarnados. Ninguém sabe, vocês não sabem aí quais são os meus desejos, mas a espiritualidade sabe. E em função desses pensamentos é o que eu vou atrair para perto de mim, provocando esse estado aqui desse nosso amigo. Olha só, vamos adiante. E aí o companheiro diz: céus, clamou meu colega impressionado, é possível semelhante dominação depois da morte? Como não? A morte é a continuação da vida. E na vida, que é eterna, possuímos o que buscamos. Gente, isso é muito importante. Nós hoje estávamos estudando aqui no livro Depois da Morte, o problema do ser e do destino, com o nosso querido Leon Denis, e ele estava falando isso, da força do nosso pensamento, do que nós emitimos, a energia que nós temos diante dos nossos atos, dos nossos pensamentos, a energia que eles produzem e que são direcionadas, são emitidas. Nós emitimos esses pensamentos. O encarnado que está junto a mim, ele pode não identificar o que eu estou pensando, mas ele vai receber as sensações daquilo que eu estou pensando. Agora vocês imaginem os desencarnados que ficam querendo nos vampirizar. Vão perceber e aí vão se chegar. Então aquele que é ligado à bebida, ele tem lá as vontades dele de beber, ele vai ter perto dele alguém vampirizando ele, bebida, e influenciando ele a beber mais e mais e mais, para que o espírito possa, né, o obsessor possa aproveitar daquele momento ali. Porque o espírito não pode pegar uma garrafa de bebida, botar no copo e beber. Ele não tem como, né? Ele está sem corpo material, não tem como fazer isso. Mas ele pode se aproximar de alguém que beba, né? E ali fazer a festa, recebendo, colhendo, sugando as emanações que aquele encarnado está produzindo com o ato de beber. Isso é um exemplo, mas é o que ele está dizendo aqui, ó. A mente, a morte, e isso continua, né? Essa vampirização continua após a morte, porque o que a gente aprende, não mudamos. Não é o fato de tirarmos o nosso corpo que a gente vai se modificar. Virar anjinho, não muda não. Você continua ali com seus pensamentinhos, com as suas vontadezinhas, com os seus gostinhos e tudo. Eu me lembro que Dr. Inácio, quando ele, um dos seus livros lá no início das obras que a gente podia levar a sério, ele falando contando quando ele desencarnou, ele era um fumante encarnado. E quando ele desencarnou, ele chegou na espiritualidade seco por um cigarro. Vivia procurando um cigarro. Mas ele tinha o conhecimento de como espírito ele não precisava mais de cigarro. Então ele trabalhou isso, né? Porque ele tinha esse conhecimento. Mas ele fala claramente que ele tinha horas que ele se lembrava do cigarro e tinha vontade, né, de pegar o cigarrinho e dar lá as suas tragadinhas. Mas ele sabia que aquilo era coisa da cabecinha dele, que não tinha necessidade mais daquilo. Bom, continuando aqui, André diz para nós assim: atento aos nossos estudos da mediunidade, observei. Se o nosso amigo desmemoriado for conduzido ao aparelho mediúnico, manifestar-se-á acaso assim, ignorando a identidade que lhe é própria? Perfeitamente. Ou seja, o que ele está perguntando aqui? Se aquele espírito for lá junto ao médium e incorporar naquele médium, vamos usar essa palavra, incorporar naquele médium, se ele vai se manifestar daquela maneira como ele está, ou seja, nem se lembrando do seu nome. Essa foi a pergunta aqui do orientador. O Francis coloca: isso é válido também para locais e pessoas ligadas aos redutos da prática do sexo. Sim, isso é válido para qualquer vício, Francis. Qualquer vício.
Vício do sexo, vício da bebida, vício do cigarro, vício da gula, vício do orgulho, vício de comprar muito, qualquer vício. Qualquer vício ligado à matéria, às coisas materiais. A criatura conserva, tá? Bom, então ele perguntou aqui, e isso, vicissitudes em geral, então. Você é um orgulhoso viciado, você não vai mudar porque você desencarnou, porque você ficou sem o corpo, não muda, né? O orgulho continua firme e forte lá. Por isso que a gente tem que estar aqui trabalhando essas nossas dificuldades. É por isso que a gente está encarnado. Porque encarnado a gente trabalha melhor essas dificuldades, esses vícios, essas más inclinações que a gente tem. Para isso que a gente está encarnado. Vir aqui, vivenciar as experiências e ir se desligando desses problemas. A gente não carregar isso para a espiritualidade, né? Quanto mais a gente puder ir se desligando, se afastando desses pensamentos ainda materialistas, das coisas materiais, dos bens e dos valores materiais, melhor será para nós. Vamos sofrer menos quando desencarnarmos. Olha o exemplo aqui do companheiro. Bom, então ele perguntou se ele podia se expressar através do médium da maneira como ele estava se sentindo. E aí a resposta do orientador: perfeitamente. E precisará de tratamento carinhoso como qualquer alienado mental comum. Exprimindo-se por algum médium que lhe dá guarida, será para qualquer doutrinador terrestre o mesmo enigma que estamos presenciando. Então, uma palavrinha que ele usou aqui, principalmente para nós que trabalhamos em mesa mediúnica como doutrinadores. Precisará de tratamento carinhoso. E muitas das vezes nós vamos encontrar espíritos rebeldes, espíritos que chegam assim na mesa mediúnica, rebeldes mesmo, e eles se manifestam através do médium. E o doutrinador tem que ter muito amor no coração para trabalhar e doutrinar aquele companheirinho. Mas vamos ver o que o Evandro colocou aí. Tudo isto por causa da falta da evolução do espírito, pois as sensações do espírito desencarnado são muito maiores. Contudo, eles não sabem e ficam apegados às sensações sensoriais físicas. Sim, resumindo o que você falou aí, Evandro, a ignorância. É a ignorância. Porque o exemplo do doutor Inácio, e pode servir para nós também, por exemplo, né? Se nós temos aqui uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que seja material, ou comer, ou fumar, ou beber, seja lá o que for, né? Aquilo que a gente gosta muito, nós vamos desencarnar e vamos continuar gostando. Mas o nosso conhecimento, o conhecimento que a gente já tem, a gente vai pensar assim: bom, eu gostava muito quando eu estava lá na matéria, mas agora eu não preciso mais disso. Então a gente começa a trabalhar para se livrar dessas sensações. Agora, a criatura que não tem esse conhecimento que a doutrina nos oferece, ficam nesse processo que a gente está vendo aqui, ligados, né, por muito tempo, nesse processo aqui das sensações terrenas. É o que a gente está vendo aqui. Aí, então vamos continuar aqui com esse exemplo desse companheiro, que é interessante. Sim. Nesse momento, renteou conosco uma entidade em deplorável aspecto. Era um homem esguio e triste, exibindo o braço direito, paralítico e ressecado. Olha como é que a criatura se sente. O espírito está assim? Não. Aquilo ali é problema mental. Ele se visualiza dessa maneira e se materializa o seu perispírito para ficar dessa maneira. Porque na realidade ele não tem nem braço, quanto mais braço ressecado. Ele não tem ali perna para ser cortada, nem nada, o espírito não tem nada disso. Então é a ignorância, o atraso mental, né? A ligação muito grande ainda às sensações da matéria fazem com que o espírito se veja dessa maneira. E aí o que acontece? O seu perispírito fica assim.
É a mentalização dele que forma o perispírito, né? Ele nem sabe, mas aí ele processa ali, porque a gente sabe que o perispírito tem a propriedade de moldar-se. Vai moldar-se de acordo com aquela mente que ele está envolvendo. Então, nesse momento, chegou lá esse companheiro todo craquelado. Aí ele diz, atendendo-me ao olhar interrogativo, o companheiro, como quem não mais dispunha de tempo para o comentário fraterno, apenas me disse, faça uma auscultação, repare por si mesmo. Aí lá com o processo do psicoscópio. Acerquei-me do amigo sofredor. Toquei-lhe a fronte de leve e registrei-lhe a angústia. Nas recordações que se lhe haviam cristalizado no mundo mental, senti-lhe o drama interior. Fora musculoso estivador no cais, alcoólatra inveterado que, certa feita, de volta à casa, esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhe exprobara o procedimento. Quer dizer, chamar a atenção, né? Incapaz de revidar, o ancião, cuspinhando sangue, praguejou desapiedado. Infame! O teu braço cruel seja transformado em galho seco. Maldito sejas! Olha só o que é a nossa mente, hein? Ouvindo tais palavras, que se fizeram seguidas de terrível jacto, de força hipnotizante, o mísero tornou a via pública, sugestionado pela maldição recebida, bebericando para esquecer. Cambaleante, foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Sobreviveu por alguns anos, coagulando, contudo, no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paterna tivera a força de uma ordem vingativa a se lhe implantar no fundo da alma. E por isso, ao desencarnar, recuperara o membro dantes mutilado a pender-lhe ressecado e inerte no corpo perispirístico. Então, olha aí. Nós somos o que nós pensamos. Eu estou falando isso porque é o que Leon Denis nos falou hoje no estudo da tarde, que, nossa, como é que as coisas se encaixam, né? Ele nos falou isso no estudo da tarde. Nós somos o que nós pensamos. Está aqui a prova. Ele ficou hipnotizado, né? Sugestionado pela praga do pai. Desencarna num acidente, só que ele não vê, ele não percebe que tinha perdido o braço, mas ele ainda estava com as palavras do pai na cabeça, na mente, dizendo que o braço dele ia secar. Então, ele transforma através do pensamento o braço num objeto ressecado, né? Num membro ressecado. Enquanto refletia, o nosso orientador reaproximou-se de nós e, percebendo quanto se passava, informou: é um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. E, afagando os ombros do paralítico, acentuou: nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com que ambientou nele mesmo a maldição recebida. Remorso de ter batido no pai, né? E ter causado essa maldição para cima dele mesmo. Então exige muito carinho para refazer-se. Sem despreocupar-me do tema que nos prendia a atenção, inquiri: se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações que se acha revestido? Ou seja, será que o médium vai sentir o que ele está sentindo? Resposta: sim, elucidou o assistente. Refletirá no instrumento passivo as impressões que o possui nos processos de emanação e imanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio. E a gente que trabalha em... a gente vê muito isso.
Espíritos, nesse processo, eles chegam à mesa através do médium dizendo que estão ensanguentados, que estão sem um braço, que estão sem a perna, que estão cegos, que não estão enxergando, diante da situação que vivenciavam quando encarnado. Aquilo está nele ainda. É o que ele está falando aqui. As impressões continuam. Por quê? Porque ele não sabe que não tem que passar por aquilo, que não tem que ficar mais com aquilo. Continua então aqui o nosso André. Sorriu bondoso e acrescentou: no entanto, não nos percamos agora nos casos particulares. Cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências. Observemos de plano mais alto. E conduziu-me à cabeceira da mesa, onde o nosso amigo Raul Silva, que era o dirigente dos trabalhos, iria começar o serviço de oração. E aí a gente termina aqui então a nossa lição de hoje. Então, o que a gente aprendeu aqui hoje, meus amigos? Primeira coisa, quando formos a uma reunião pública na nossa casa espírita, vamos falar da nossa casa espírita, porque somos espíritas, vamos com fé. Vamos para lá com o objetivo mesmo de prestar atenção no que vai ser dito, de prestar atenção no que vai ser transmitido. Porque até aquele orador que está lá falando, né, ele recebeu um tema para fazer uma palestra, para passar os ensinamentos da doutrina, ele naquele momento ele também está sendo intuído para falar aquilo que a assistência está precisando de ouvir. Então é todo um trabalho, não é só aquilo que a gente está vendo, é todo um trabalho de uma equipe espiritual que fica ali envolvendo a todos nós para nos dar o socorro que a gente foi lá buscar. Então, vamos chegar à casa espírita, participar da reunião, prestar atenção, vibrar pelo palestrante, prestar atenção no que ele está sendo dito. Se ficar alguma dúvida, após a reunião, vamos nos dirigir ao palestrante, vamos perguntar a nossa dúvida, o esclarecimento maior, porque na hora da reunião, muitas casas não permitem, né, o intercâmbio. Vamos fazer isso depois, vamos procurar o conhecimento, vamos buscar o esclarecimento nos livros da codificação. Kardec nos fala disso tudo na codificação, na revista espírita. Temos aqui as obras de André Luiz também nos esclarecendo isso, mesmo que muitos combatam essas obras, não importa, importa o que a mensagem que está sendo feita aqui, porque o que a gente está vendo aqui, que André Luiz está falando, a gente vivencia lá na casa espírita. Por que eu vou dizer que isso aqui é mentira? Se eu vivencio isso na casa espírita, na mesa de trabalho mediúnico de atendimento fraterno, eu vejo espíritos chegando lá completamente debilitados, completamente fragilizados, completamente desmiolados, desequilibrados, pedindo socorro. Como é que eu vou não acreditar nesse trabalho aqui? Então a gente tem que buscar essa informação, primeiro coisa aqui. E segundo, outra informação claríssima que veio aqui para nós, né? Tenhamos cuidado com os nossos pensamentos. Tenhamos cuidado com os nossos atos. Tenhamos cuidado com aquilo que nós estamos pensando e fazendo, porque os nossos atos são consequência dos nossos pensamentos. Então vamos lembrar o que Jesus nos orientou: o vigiar e o orai. É isso que a gente precisa, porque os nossos pensamentos vão nos dizer quem nós somos e quem estão à nossa volta. Quem são aqueles companheiros que estão à nossa volta, junto a nós. Nesse momento, tenho a certeza absoluta que nós estamos rodeados de bons espíritos aqui. E estamos rodeados também de espíritos sofredores que vêm a esse trabalho, que vêm a esses locais, trazidos pelos espíritos, pelos nossos guias e mentores, para receberem também a instrução, para receberem também o estudo. Tanto junto a mim, quanto junto a vocês aí, onde quer que vocês estejam. E para a gente encerrar, lembrando que nós vamos entrar, já estamos entrando, num período muito turbulento. Mas muito turbulento mesmo. Quem quiser saber o que é o carnaval, o que acontece no carnaval durante esses 5, 6 dias aí de Momo, leia o livro
nas fronteiras da loucura, de psicografia de Edivaldo Franco, por Manuel Filomeno de Miranda. O trabalho que aquele livro mostra ali, o trabalho que a espiritualidade tem nesses dias de momo para nos livrar das tentações. Então, a orientação que a gente tem, vamos manter os nossos pensamentos nesses dias elevados. Não vamos deixar brechas para que esses espíritos que estão aí à solta, fazendo a festa, porque a sintonia está muito grande para eles, né, possam perturbar também a nossa paz e o nosso equilíbrio. Vigiai, meus irmãos, e orai. Pelo menos uma vez por dia, nesses dias de carnaval, é a orientação que a gente tem da nossa casa. Peguem o Evangelho, leiam uma página do Evangelho, de preferência em voz alta, e façam uma oração por cada um de nós, por você mesmo e por aqueles que estão lá achando que estão se divertindo. É um direito que eles têm, não estamos condenando. Livre-arbítrio. Mas cabe a nós orarmos e vibrarmos por eles para que não sejam envolvidos por tentações negativas. Tá bom? A gente encerra aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo aí a presença dos nossos amigos, feliz com a presença do meu amigo Landau, que está aqui com a gente. Dá um beijo na minha amiga, viu, Landau, quando você sair daqui. E diz que eu tenho saudades de Embu das Artes, daqueles artesanatos lindos, e que a gente vai voltar, se Deus quiser. E perguntinha, né, Elô? Você que vai fazer a nossa prece, Francis, quem vai subir para fazer a nossa prece de encerramento? Elô vai subir. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Vocês me ouvem? O som tá ok? Ok? Ô, Beth, pelo menos consegui da metade um pedacinho para lá, né, Francis? Obrigada pela ajuda, viu, meu amigo? E pelo menos eu consegui resolver, assim, a princípio, saber o problema, né? Então isso aí já tranquiliza, mas é um estudo muito bom. Daqui para lá eu acho que já dá para seguir, Beth. Qualquer coisa aí, acho que já dá, tá? Pelo que eu entendi nesse finalzinho, o início para mim foi meio confuso, mas já dá. Muito bom, né, a gente observar, e foi o que a gente hoje, eu e a Ângela, a gente estudando aqui no Daniel Cristóvão, a gente estava falando sobre isso, né, sobre essa questão do pensamento, né, que a gente não observa, né, a força do nosso pensamento. Se é a nossa ligação com o espírito, né, a gente sabe que é um atributo do espírito, gente, a gente tem que estar ali mesmo, vigiando o tempo todo e orando muito, né, porque... Como a Beth falou agora, eu me lembrei. Minha sobrinha que está viajando agora também para Carnaval. Essa hora ela já deve estar lá no aeroporto, indo para Recife. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, eu sei que é um momento, né, que a gente orienta assim os sobrinhos, mas ela tem uma visão, mas eu falei para ela, fique muito atenta, tá? Brinca e tudo, que Jesus te abençoe e tudo. Mas é um período, né, que as pessoas não refletem. Eu nunca li esse livro Nas Fronteiras da Loucura, mas eu já escutei falar dele e de alguns relatos. Então eu até anotei aqui agora para lembrar e comprar para ler, né? Porque são períodos que a gente sabe que tem alegria, mas também tem muita loucura mesmo, né? Então que a espiritualidade envolva todos esses que estão nesse período aí de festas, que a gente pensa uma festa, né? Que festa é uma alegria, mas é diferente, mas enfim, cada um no seu nível. E nós aqui vamos então agradecer por essas elucidações, né, que a gente recebeu nessa lição dessa noite, pelo envolvimento da Beth. Pai amado, Jesus e amigos espirituais, te agradecemos pela oportunidade dos esclarecimentos que André Luiz nos traz nos seus livros, nas suas obras, Pai. Na vivência que ele teve nas esferas espirituais e na preocupação e amor de trazer para cada um de nós um pouquinho desses ensinamentos para que assim pudéssemos refletir, né, e cada vez mais entendermos essa nossa caminhada, a oportunidade que cada um de nós aqui está tendo. Que os amigos desencarnados que aqui também nós sabemos que dentro das nossas casas, junto conosco, vêm também em busca de aprendizado, que eles também possam receber esse esclarecimento e também refletir na sua caminhada nas esferas espirituais. Mas nós aqui, Pai querido,
aproveitando essa prece, esse momento dessa lição, onde a Beth também colocou esse período do carnaval, pedimos já desde já, Pai, que as tuas bênçãos possam assim envolver, possam abençoar nesse momento, com muito amor, todos esses espíritos e encarnados e desencarnados também, são nossos irmãos, porque somos espíritos, nesse momento, Pai, para que assim possam participar das suas escolhas, das suas festas, mas nós aqui elevamos essa prece para que todos eles possam assim receber nesse momento, Pai, essa tua bênção amorosa, que possam ser dias de festividade, mas com equilíbrio, que possa ter um pouco de discernimento para cada um de nós. E que nós possamos, Pai, cada um que tenha assim esse esclarecimento, esse entendimento, fazer a prece, vibrar nesses dias, lembrando que as casas espíritas, a grande maioria tem encontros, né, para que nós possamos refletir, para que nós possamos unir as nossas mentes, elevando, ajudando as esferas espirituais nesses dias que dão tanto trabalho para eles. Que nós assim já possamos entrar nessa sintonia, elevando os melhores sentimentos, elevando os melhores pensamentos, para que assim possamos doar o nosso melhor, para que seja assim de grande ajuda para todos que precisarem. Que a tua presença nos envolva, abençoe os nossos lares, abençoe os nossos familiares e abençoe, Pai querido, também os nossos irmãos desencarnados, e que nós possamos assim, com a tua bênção, encerrarmos o estudo dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja.